Fala pessoal, aqui quem fala é o Alan. Hoje dia 26 de dezembro, uma segunda-feira, véspera, semana, né? Semana véspera de ano novo, né? Virada de ano. Gravando aqui mais uma vez nosso programa Oportunidades do Mercado. Então, vou colocar minha tela aqui para a gente iniciar com a análise de Ibovespa. Pessoal, Ibov perdeu, né? Aquela região de 106 mil que a gente sempre comentou aí, né? Fez esse movimento mais forte de queda, chegou próximo ali do 101 mil, né, que a gente havia comentado semana passada, mas chegou aqui no primeiro alvo, tá? O primeiro alvo é essa linha azul e acabou chegando lá no primeiro alvo, fez um movimento de repique interessante, né? Então, desde que ele encontrou fundo ali até o topinho desse repique, ele subiu quase 8%, aliás, mais de 8%, né? Então, o gráfico de Bovespa aí num interessante movimento de repique aqui, desde que encontrou aquele suporte ali da linha azul, tá? De qualquer forma, repare que o gráfico diário ainda tem um padrão de topos e fundos descendentes, tá? Não dá para acreditar que a partir desse ponto ele vai continuar subindo reto, tá? Pelo contrário, neste ponto aqui eu entendo que ele tende a iniciar uma correção. É uma correção para fazer novo fundo? Olha, a gente tem que acompanhar, né? Não dá para saber exatamente o que o mercado vai fazer. Mas neste ponto aqui já não vale a pena ali pensar muito na compra. Por quê? Porque aqui é um ponto que ele tende a ter dificuldade. Inclusive hoje está sendo um dia ali que ele, por enquanto, está no negativo, né? Deixa eu só ver aqui o Ibov, o índice está caindo quase 1%, o Ibov está caindo menos 0,93, né? Então quase 1% também de queda no dia de hoje. Então dá para perceber, pessoal, que a gente chegou num ponto importante, né? Num ponto de resistência. Se eu for no tempo gráfico menor, por exemplo, nos 120 minutos, repare que aqui é um ponto onde ele tem já uma resistência pela mínima 144. Se você traçar uma linha pegando os topos anteriores, repare que ele está mais ou menos na região da linha de resistência, né? Apesar dele ter rompido, é uma faixa de resistência, tá? Então, neste ponto, eu entendo que o Ibovespa, né, ele tende a voltar pelo menos aí para testar essa região de 106.500, tá? Suporte 34, né? Então, eu acho que essa é a ideia. Pelo menos o Ibov voltar para testar essa região de 106.500. E aí, se perder, volta para testar fundo. Se não fizer novo fundo, aí a gente pode sim ter um repique depois mais interessante. Mas, por enquanto, eu entendo que no ponto que ele está agora, é um ponto que ele tende a ter mais dificuldade, tá? E se por acaso o Ibovespa continuar subindo, vamos lá, né? O mercado faz o que ele bem entender, né, pessoal? Então, eu entendo que no ponto que ele está agora é um ponto de resistência, mas também não quer dizer que ele não pode ali continuar aquele movimento de alta que ele já vem fazendo aí nos últimos dias, né? Então, esse repique aqui, ele acabou... ele poderia ter falhado, por exemplo, nessa linha vermelha e foi direto, né? Então, ele pode dar continuidade nesse movimento de alta. Se isso acontecer, né? Não pensaria na compra, tá? Mas, a partir do momento que ele volta para testar 50% de toda essa pernada de alta, aí eu já acho que vale a pena ficar de olho em algo parecido com isso. Tá ok? Então, por enquanto, Ibov numa região de resistência, né? Acredito que a partir desse ponto ele tende a voltar pelo menos na região ali dos 106.500. Perdendo 106.500 pode voltar para testar fundo. Se por um acaso ele ainda continuar nesse movimento aí no curto prazo de topos e fundos ascendentes e mantiver esse padrão de alta, eu ficaria de olho quando ele voltasse para a região de retração dessa pernada de alta que ele está montando aí no gráfico de 2 horas. Então seria ali na região de 108, 106, e aí quando ele chegasse por ali poderia ser um ponto interessante para quem está pensando na compra, tá? Então, no momento, não acho um bom ponto para procurar compra, acho que está no ponto de resistência. Se continuar subindo, eu ficaria de olho na hora que ele volta para testar suporte, tá ok? Então, no ponto que ele está, resistência, tende a ter dificuldade. Se continuar subindo, fica de olho quando ele volta para testar suporte, ok? Então, Ibov numa região de resistência, vamos acompanhar qual vai ser a reação aí nos próximos dias, né? Vamos dar uma olhada no gráfico do dólar, WDL FUT, gráfico diário também em região de suporte, né? Então, Ibovespa em região de resistência e dólar em região de suporte. Neste ponto aqui, o dólar tende a reagir para cima, né? Que é o ponto que ele tem segurado desde agosto. E acredito que o dólar pode voltar para essa região dos pelo menos 380, 350. E aí, se bater cabeça, volta para testar de novo a faixa verde, tá? Se por um acaso, dólar, gráfico de 2 horas... Vamos lá. Repara que ele vem ali num padrão de topos e fundos descendentes no curto prazo, né? Se por um acaso o dólar continuar nesse padrão de topos e fundos descendentes,
volta para testar esse fundo e perde esse fundo, perde essa faixa verde, né, que ele tem segurado há um bom tempo, se perder, aí eu acho que ele volta para testar a próxima linha verde, né, a próxima faixa verde, que é justamente a região de um próximo fundo lá no gráfico diário, tá? Então, isso seria, na minha opinião, o cenário mais improvável no momento. O cenário mais provável que eu vejo para esse gráfico do dólar seria ele voltando aí para testar, quem sabe, a região de 5.300, tá? 350, né? Topinhos anteriores. Se por acaso ele não fizer isso e mantiver esse movimento de queda aqui, aí vai para testar a próxima linha verde, que seria este fundo aqui na região dos 4.950, 960, tá ok? Então, é isso aí que eu vejo para o dólar. Vamos dar uma olhada no gráfico do S&P 500 também, pegar aqui o meu Trading View. S&P 500 chegou no ponto de suporte, região de 50%, depois que ele rompeu aquela linha de tendência de curto prazo. Neste ponto ele pode fazer aqui um movimento de um início, né, de um movimento, quem sabe aí de uma onda 3, tentando mandá-lo de volta lá para testar aquela região de 4.000, tá? Ou então, no curto prazo, ele ainda tem uma possibilidade de falha nesta região aqui das mimas, né? Repare que as mimas estão todas alinhando para baixo, e ele pode bater cabeça aqui e voltar ainda para testar o 61.8 de retração, tá? De qualquer forma, pessoal, esta faixa entre 50 e 61.8 de retração do gráfico diário do S&P 500 é um ponto importante que vale a pena ficar de olho. Reagindo por aqui pode ser o início de uma onda 3 para cima. Detalhe, se por um acaso o S&P 500 voltar para testar essa região de 61.8 e não segurar por aqui, aí a gente tem que acender um sinal de alerta, porque aí ele abre possibilidade de voltar para testar esse fundo de outubro lá na região dos 3.400, 3.500, tá? Então poderia fazer algo parecido com isso, tá ok? Então, tá no ponto importante. No curto prazo ainda vejo que o mais provável é para baixo, mas vamos acompanhar aí os próximos dias. Hoje é feriado nos Estados Unidos, os próximos dias, como que o S&P 500 vai reagir no teste do fundo anterior e também quando ele volta para testar essa região de 3.900, tá? Se ele ficar abaixo de 3.900, acredito que ainda volte para testar essa região de 3.700, 61.8 de retração. Se ele fechar acima de 3.900, pode ser o início de uma onda 3 para cima, e aí os primeiros alvos aqui na região dos 4.100, né? Que são justamente os topos anteriores, e aí se romper, abre alvo aqui na região dos 4.200, né? Tem esse topo aqui de agosto, e depois tem esse topo aqui também o topo de agosto, 4.300, tá? 4.200 a 4.300, tá? Então, seriam os próximos pontos se o S&P 500 iniciar o movimento de alta. Caso contrário, volta para testar os 3.700 e aí a gente acompanha qual vai ser a reação lá, tá ok? Bitcoin, vamos dar uma olhada no Bitcoin. Bem, Bitcoin, ele deu uma bela de uma consolidada no curto prazo aqui, né? Já tem 6 dias que ele está andando de lado, se vocês observarem aí os últimos 6 candles do gráfico diário, não está fazendo muita coisa. E se por um acaso ele perder essa linha vermelha, vem para testar a próxima faixa verde aqui, tá? Testar a região 16.000. Então, por enquanto, Bitcoin entendo que o mais provável seja para baixo, tá? Pode ter um repiquezinho ainda, né, pelo gráfico de 120 minutos, mas eu entendo que é um repique ainda para testar resistência. Inclusive ele está numa resistência 7.2 aqui, com bastante dificuldade. Se por um acaso o Bitcoin aí não iniciar um movimento de queda agora para testar o 16.000, ainda vejo uma possibilidade de testar a região de 17.300, tá? Por que 17.300? Seria 50% dessa última quedinha aí que ele fez no gráfico de 2 horas. Então ele deu essa puxada forte para baixo, né? Inclusive perdendo aquela linha de tendência. Ele segurou nos 38% aqui na primeira tentativa, mas não está perdendo fundo. Se por um acaso o Bitcoin iniciar um movimento aqui de repique, ainda vejo esses 17.300 como ponto de resistência. Falhando por aqui, eu entendo que o mais provável seria voltar para testar de novo aqui a região dos 16.500 e se perder, ir lá para a região dos 16.000, que seria a próxima faixa verde que eu comentei para vocês, tá ok? Beleza? E para finalizar, pessoal, vamos falar aqui das oportunidades, né, dos gráficos que eu achei ali em pontos interessantes e que, na minha opinião, vale a pena ficar de olho, tá? Na verdade, são os gráficos que eu já venho comentando aí nas 2 últimas semanas.
O primeiro é Prio 3, a gente trouxe aqui no dia 12 de dezembro, tá? Então, desde o dia 12 de dezembro, o Prio 3 deu ali um belo movimento, né, de repique, mas chegou no primeiro alvo, tá? Então, a gente comentou mais ou menos por aqui, ó. Ele fez esse movimento aí cerca de 8% para testar a resistência. Tá numa região aqui de topos anteriores, né? Até chegou ali a ficar acima dessa linha de topinhos anteriores. Falhou aqui na região dos 36,60, né? E eu acho que a ideia de Prio 3 é voltar para testar fundo, tá? Voltar para testar de novo a região de 32,45. Continuo achando um gráfico bem interessante e se não perder essa região de 32,45, né? Então volta para testar aqui, não faz novo fundo e vira para cima, acho ainda um belo candidato, principalmente pensando em relação risco-retorno, tá? O ponto que eu ficaria de olho seria o teste aí da região de 36,70 e se romper seria no teste do topo lá nos 39,20. Outro que eu chamei a atenção, VEG3, esse já chamei a atenção semana passada, dia 19, ele rompeu aquela linha de tendência de topinhos anteriores, né? Tá numa região que eu entendo uma região de resistência no curto prazo, tá? Então, se você for lá no gráfico de 120 minutos, provavelmente tem alguma resistência importante aí, exatamente, mínima 72, tem esses topinhos aqui que ele está testando. Então, aqui eu acho que no curto prazo ele vai ter dificuldade. Mas, de qualquer forma, VEG3 pelo gráfico diário considera um gráfico importante. Se ele voltar para testar novamente aqui essa região de fundo anterior, 35,60, segura por aqui e vira para cima, considero um belo candidato. Primeiro alvo, teste aqui do topo nos 39,40 e rompendo, abre alvo no teste do topo ali na região de 42,30, tá? Então fique de olho em VEG quando ele volta para testar esse fundo. Outra que eu chamei a atenção semana passada também que acho interessante, Petro Recôncavo, gráfico diário, chamamos a atenção no dia 19, certo? Então foi mais ou menos por aqui, ele estava testando esse fundinho anterior, né? Acho que tinha uma linha vermelha, deixa eu ver. A linha vermelha está um pouco mais abaixo. Mas tinha uma região importante ali de suporte, né? Suporte 144, e reagiu, né? E reagiu bem, né, pessoal? Chegou a subir cerca de 10% aí do teste do fundo, até chegar nesta região de topinho anterior, tá? Ele chegou no topo anterior. Então, se você for no tempo gráfico de 2 horas, você consegue perceber aqui que ele está testando justamente essa faixa, tá? Neste ponto, eu acho que tem que tomar um pouco mais de cuidado, porque ele tende a ter um pouco mais de dificuldade. Não faria uma compra exatamente aqui, tá? A não ser que você já esteja entrado na compra. Para quem comprou, excelente. Eu acho que entrou bem na operação. Ainda entendo que ele pode falhar por aqui e voltar para testar mais uma vez essa região de suporte. E se não fizer novo fundo, considero um bom ponto por conta da relação risco-retorno. E aí vamos ver se ele consegue romper esta faixa de topos anteriores, né, na próxima tentativa. E aí rompendo aqui, abre uma possibilidade de testar de novo aquela região dos 37,20 mais ou menos, o topo anterior. Se por um acaso o Petro Recôncavo já for direto, né? Então, supondo que ele já venha rompendo aí essa região do topinho anterior, eu ficaria de olho na volta dela para a região de retração de 50% dessa última puxada. Se ele voltar para 30,74, para a região dos 30 e segura por aqui, deixando um pivôzinho ali, né? Acho que valeria novamente uma tentativa. E aí vamos ver se ele consegue voltar para testar topo, tá? Então, as três, né, acabaram andando ali de uma certa forma, fizeram um movimento de repique, não é um movimento muito, muito longo, né? Eu acho que a que andou melhor foi essa Petro Recôncavo, chegou a subir aí 10%, mas está num ponto de resistência de curto prazo. Vamos acompanhar para ver se ela rompe, tá? Então, continuo de olho nas três, acho que as três são bem interessantes e vale a pena aí ficar de olho, né? Então, para quem está procurando algum gráfico interessante, em bom ponto, né? Eu acho que Prio 3, VEG e Petro Recôncavo são as que eu olho, que eu acho mais interessante aí no momento atual aí do mercado, tá? O único detalhe, conforme a gente fez no início da gravação aqui, Ibovespa está no ponto de resistência, né? Então, só chamar atenção com relação a isso, porque se o Ibovespa resolver ali ter um movimento de correção, pode ser que isso, de certa forma, influencie aí os três candidatos que eu chamei a atenção ali para vocês, tá? Outro gráfico que eu estou de olho, mas que eu acho que ainda não está num ponto tão interessante, é GGBR4, tá, pessoal? Então, GGBR4 é uma das que eu acho bem interessante. Ela deu uma puxada forte ali de alta, né? Depois daquela questão ali da reabertura na China, né? Que eles vão dar uma
vão afrouxar a questão ali da política de Covid zero. Então o mercado deu uma bela, uma puxada ali para cima, mas encontrou uma resistência, né? Eu acho que natural, não ia subir em linha reta para sempre, eu acho que é natural ele ter uma correção, tá? E o que eu estou de olho aqui? A partir do momento que VEG volta para a região de 50%, 61,8% desta pernada forte de alta que ela fez, eu acho que vale a pena ficar de olho, tá, pessoal? Então, se eu pegar aqui o gráfico diário dela, voltando aí próximo dos 27, né? Quem sabe aí 25,80, se ele dá uma encorpada nesse movimento de correção, nessa região de suporte, começando a segurar por aqui, formando o pivôzinho, pode ser um candidato interessante. Vai fazer novo topo? Vai testar topo? Não tem como a gente saber, tá? Mas segurando por aqui, eu acho que vale a pena ficar de olho. Pode ser uma tentativa ali num ponto de retração importante, ponto de suporte importante. E aí, qual seria o meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo seria a retração de 50% a 61,8% dessa pernada de queda. Então, ele pode voltar para cá, ok? Para quem conseguir pegar num bom ponto, conseguir pegar esse movimento de repique, pode ser um ponto ali para se pensar em fazer uma parcial, né, para proteger a operação. Voltou para testar fundo, porque assim, eu entendo que ali ele tem grande chance de bater cabeça, tá? Voltou para testar fundo, não fez novo fundo, aí fica até interessante para ir realmente testar lá novamente a região de 32,46, tá? Então, GGBR é um dos candidatos que eu também acho interessante, mas ainda vem um movimento aí mais forte de queda no curto prazo, né? Então só tem que tomar cuidado para não tentar adivinhar fundo, tá? Tentar pegar a faca caindo. Eu acho que o bom ponto aí para a gente ficar de olho é justamente entre essa região de 26,87 a 25,80, porque região de linha verde, região de 50% de retração. Segurando por ali, começando a formar uma base no tempo gráfico menor, não fazendo novos fundos, ganhando suportes nos tempos gráficos menores, né? Pode ser um movimento de repique. E aí, pegando esse repique, chegando nas resistências, dá para pensar em fazer algum ajuste de stop, fazer uma parcial para proteger a operação. E aí a gente acompanha, caso ele venha falhar na região de 50% aqui, né? A gente acompanha novamente o teste do fundo, tá? De qualquer forma, esta região aqui considero uma região importante para se ficar de olho em GGBR4. Tá ok, pessoal? Então é isso daí. Vou encerrando por aqui. Vamos acompanhar como que o mercado vai desenrolar aí durante a semana. Semana um pouco mais parada, tá? Um pouco mais de cautela ali nas operações, né? Mas vale a pena ficar de olho aí nos candidatos que eu chamei a atenção, porque são gráficos que estão em pontos importantes e se houver uma reação, tem uma relação risco-retorno bem favorável aí no ponto que eles se encontram agora, tá ok? Então, vou encerrando por aqui. Desejo aí para todo mundo, como a gente só vai gravar a próxima oportunidade de mercado na primeira segunda-feira de janeiro, né? Deixa eu só ver aqui, só confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo, é dia 2 de janeiro. Então já desejei para todo mundo um bom final de ano, né? Então um excelente final de ano, espero que curtam bem aí com a família. Espero que em 2023, né? Desejei para todo mundo 2023 cheio de realizações, né? Que esse mercado aí seja bem melhor em 2023, né? Que a gente consiga ali ter um mercado mais fácil de operar, que a gente consiga pegar boas oportunidades e que seja um ano aí cheio de realizações para todo mundo, tá? Então, esse é o desejo aí que eu tenho para todos, né? Vamos acompanhar como é que o mercado vai reagir durante a semana e semana que vem, segunda-feira, a gente grava aí novamente a nossa oportunidade de mercado e ver o que tem de interessante aí no radar, tá ok, pessoal? Então, é isso daí. Boa semana a todos. Tchau, tchau.